Eu acho a Mônica fofa. Eu acho ela muito fofa, acho que ela tem uma autoestima maravilhosa. Essa biografia era para estar pronta nos 60 anos da Mônica e atrasou em função de um monte de história. E aí para mim foi, acho que um alívio, porque eu achava que eu era de outro planeta, que eu não pertencia àquela família. O gibi, ela tem a ver com a Mônica real? Acho que a atual não. Acho que mais a que nasceu em 63, até anos 80 mais ou menos, eu acho que ela tinha mais a ver com a minha infância, como eu era quando criança. Ela era um pouquinho mais agressiva. Então acho que ela tem mais a ver comigo. Aí a Mônica, lógico, foi também crescendo, ela foi melhorando até o seu comportamento, em função até do que acontece na humanidade, a gente evolui. E a personagem também evoluiu pro bom, pro bem. Eu acho a Mônica fofa. Eu acho ela muito fofa, acho que ela tem uma autoestima maravilhosa. Ela não é assim sinônimo de beleza, nunca foi, mas ela se acha muito legal, muito bem. Ela manda em todo mundo, ela bota Cebolinha para fazer as coisas que ela quer que ele faça. Meninas é mais difícil de você controlar, né? Porque elas, segundo meu pai, quando ele teve que fazer desenho sobre meninas, ele pegou as filhas porque era bem natural o comportamento, né? Não tem ainda algumas, ainda não se sociabilizaram para ter algumas atitudes diferentes do que o seu íntimo. Então a Magali comia muito, eu era meio agressiva, a Maria Ângela chorava para burro e a Maria Cebolinha, as três mais velhas. Então acho que é isso, a Mônica também tem essa parte também. O gibi saiu quando eu tinha 10 anos, em 1970. Mas aí eu já estava bem longe da Mônica. A Mônica estava com 10 anos e eu já estava com 13, pré-adolescência. Então eu já me distanciava mais ainda do cotidiano dela, da vida que ela levava. Então era bem diferente já a minha pré-adolescência e a Mônica lá com seus 7 anos, da mesma maneira como ela nasceu e da mesma maneira que ela atuava ali com seus amigos, seus colegas. Mas a Mônica é muito defensora de todos eles, né? A Mônica é bastante forte, acho que nisso. E é uma amigona, eu acho. Eu me acho uma amigona também. Acho que as pessoas que são minhas amigas falam isso também. Eu acho que me dedico bastante a elas. Eu brigo por elas, pelos amigos, amigas. Então, acho que pelas irmãs, pelos meus irmãos, então acho que é mais ou menos parecida com a Mônica da revistinha. Leio até hoje. Tenho um neto agora, está com 7 anos, ele já está lendo, mas eu lia para ele anteriormente, agora é ele que está lendo para mim. Meu pai, quando eu nasci, ele estava saindo da Folha de São Paulo, ele era repórter policial. Então, até a Maria Ângela nascer, ele tinha um emprego fixo, tinha um salário, tudo isso. Morava em São Paulo, a Maria Ângela nasceu em São Paulo. Quando eu estava para nascer, meu pai já tinha saído da Folha e já estava tentando a vida como desenhista. E não estava nada fácil, né? E ele pegava as histórias e ia vender pelo Brasil inteiro. Então, ele foi... minha mãe estava para me ter, então foi para Bauru, que morava a família da minha mãe, para ela ter suporte da família dela. Quando a Magali estava para nascer, a gente já estava em Mogi das Cruzes para ter suporte da família do meu pai, porque foi muita dureza durante muito tempo. Na nossa infância a gente não tinha telefone, sabe? A gente não tinha, morava de aluguel. O primeiro apartamento que meu pai fez de empresa dele, as pranchetas eram na sala da nossa casa e nós três dormíamos num quartinho de empregada, só cabiam 2 camas. Então a gente ficava revezando para dormir sozinha e eu adorava quando era a minha hora de dormir sozinha. Então foi bem dureza mesmo até bastante tempo. Quando eu entrei na escola, que eu descobri a relevância do meu pai, na primeira reunião de pais e mestres, que todo mundo queria autógrafo dele e tudo isso, porque até então eu não tinha a dimensão, eu tinha 5, 6 anos, do que era Maurício de Souza. E ele já estava bem forte no Brasil. Até em função das campanhas da SICA, que tiveram 90 campanhas publicitárias da SICA, que era a Mônica com o elefante. Então, já estava bastante importante. E aí eu descobri que meu pai era muito famoso nesse dia.
E aí também ele explicou pra gente que ele tinha criado os personagens baseados em nós três, mas numa faixa etária diferente. Eu tinha 3 anos, a Magali 2, a Mariângela 4. Até o cabelo da Mônica foi inspirado no meu cabelo, porque a minha irmã mais velha me cortou o cabelo daquele jeito. Então aí ele falava pra gente que cada um ia ter sua vida. A Mônica ia continuar na idade dela e a gente ia crescer, ia ter a nossa vida, até pra gente não ficar, acho que meio metida besta, alguma coisa assim. Então ele tinha um cuidado enorme sobre isso. E separava muito, muito. Falava, você não é a Mônica, você não é a Mônica. Mas de vez em quando ele me levava num programa de televisão, essa aqui é a Mônica. Eu falei, pai, e aí? Afinal, né? Ele falou, não, tem horas que você é, tem horas que não, né? Então eu falei, tá bom. Então foi mais complicado em função desse comportamento dele, eu me identificar com a personagem também. É como se ela fosse... todos eles têm vida própria, é uma coisa engraçada. Meu pai falava isso até quando escrevia, que de vez em quando ele escrevia e ia chegando as histórias para eles como se eles tivessem vida própria. Essa biografia era para estar pronta nos 60 anos da Mônica e atrasou em função de um monte de história. Então, era um produto a mais dos 60 anos. A gente fez várias comemorações, várias ativações, mas a biografia também era para ser lançada no ano passado. Mas não aconteceu, então lançou esse ano. Mas foi a editora até que me procurou através do nosso editorial. Eu fui muito resistente, não queria fazer de jeito nenhum, porque eu sou muito... Minha vida é muito fechada, eu quase não me exponho, não falo da minha vida para ninguém. Nas minhas redes sociais eu mostro mais produto do que a minha vida pessoal. Então eu achava que não tinha que fazer uma biografia que ia estar me expondo muito. Mas no final eu adorei fazer. Deu muito trabalho, essa parte é ruim porque você tem que reler. Quando tem alguma coisa assim, vamos supor, as datas ali de escola e tal, são muito confusas. Aí a pessoa trazia para mim e estava tudo errado. Eu falei, não, e eu punha uma cronologia até. Aí eu fui entender por que a pessoa estava errando tanto. Até os 5 anos eu morei em 6 lugares. Então é muito complexo tudo isso, em escolas diferentes. Então, acho que a pessoa que está de fora, eu sabia, mas a pessoa que estava de fora não estava entendendo aonde eu estava naquela ocasião, onde eu fiz o pré-primário, onde eu fiz isso, ou fiz aquilo. Então, eu acho que está minha carreira, né, como eu comecei aqui na Maurício de Souza, na lojinha, como vendedora, na Augusta com a Paulista. Uma lojinha enorme, super bonita, cheia de ativações, atividades para as crianças. E eu comecei lá como vendedora. E ali que eu me apaixonei pela área comercial. Então, dali eu fui depois para a gerência comercial, porque achava que aquilo tinha a ver com a minha cara. E deu certo, fiquei até... Comecei na Maurício de Souza com 23 anos, mais ou menos, nessa área comercial. E depois, até os 40, eu fiquei como gerente. E depois, nos 40, eu virei diretora comercial. Eu acho que mostro as dificuldades que a gente tinha na época. Eu entrei num departamento comercial que só tinha homem. Então, eu era a única mulher do departamento comercial. Então, acho que mostra também uma diferença do Brasil, né? De hoje, você pega aqui na empresa, a maioria são mulheres, né? Na parte comercial. Então, acho que mostra também essa diferença que existia na época. Comecei a trabalhar com 20 e poucos anos. Então, para agora, é bem diferente. Mostra também as minhas relações com meus irmãos. Eu tenho uma afinidade maior com a Magali. A Magali é minha melhor amiga, minha irmã. Então, a gente é muito grudada. A minha irmã mais velha, era meu cebolinha, a gente brigava feito cão e gato. Tudo isso eu mostro no livro. A relação com as minhas irmãs mais novas, que quando nasceram, elas têm uma diferença muito grande, 11 anos de diferença minha. Então, como a gente gostava também de brincar com elas, ou o meu irmão também, que já faleceu, a paixão que eu tinha por ele também. Mostra a separação dos meus pais também, o quanto significou isso para nós. Mostra meu primeiro namorado sério, quando eu tive meus filhos. Mostra tudo, acho que, da minha vida. Minha mãe ficou muito doente no final da vida dela. E minha mãe era uma pessoa que não ia para o hospital nem que pagasse ela. Ela fugia pela janela se pudesse. Mas aí chegou uma hora que ela não tinha mais condição
ela já estava na cadeira de rodas, porque ela teve efizema pulmonar, não conseguia respirar. E aí ela foi fazer alguns exames e descobriu que ela tinha aneurisma, ela descobriu que ela tinha como é que chama? Hidrocefalia, um monte de coisa, mas ela já na velhice, já quase para morrer, né? Uns 2 anos antes de morrer. E aí quando eles descobriram tudo isso da minha mãe, o médico falou que a gente precisava fazer exame. Para ver se não tinha alguma coisa, tal, porque o que minha mãe tinha muito era dor de cabeça, e a maioria das filhas também tem. E ela tinha às vezes dor de cabeça que ela amarrava, mas ela nunca foi no médico para ver o que ela tinha. Ela odiava, ela só foi quando ela ficou na cadeira de rodas e a gente levava, que aí ela não tinha mais como fugir. E aí ele pediu para a gente fazer, e aí ele começou a fazer algumas perguntas para mim, esse neurologista, fazer algumas perguntas, tal. E ele falou: você já fez exame TDAH? Eu falei: não, não fiz. Ele falou: eu gostaria que você fizesse, porque pelas algumas respostas que você está dando, parece que você tem TDAH. E aí eu fui fazer exame e deu TDAH mesmo. Eu tenho mais uma irmã, mais um irmão, que tem também TDAH. Os que fizeram exame, né? Então acho que a maioria deve ter mesmo, mas não fizeram exame. E aí para mim foi, acho que um alívio, porque eu achava que eu era de outro planeta, que eu não pertencia àquela família. Na minha cabeça eu inventava até que eu era adotada, que eu não tinha nada a ver com minhas irmãs, mas eu falava assim: eu sou a cara do meu pai, como é que eu fui adotada, né? Então eu já fazia uma história inteira lá, que meu pai me teve com alguém e me deixou lá com a minha mãe. Então a gente já inventa história se a gente não sabe a história. Então aí para mim foi um alívio mesmo, para entender até um pouco mais as minhas limitações. É muito difícil para as pessoas que moram com a gente entender aí as nossas particularidades, as nossas limitações. Quando eu tenho um dia muito tenso, um dia muito agitado, eu tenho é como se fosse uma explosão na minha cabeça, e que eu tenho que parar, ficar quieta, não falar com ninguém, porque começa a dar até, às vezes, mau humor até. E eu vejo que muito das reações da Mônica, criança, tem a ver com TDAH. Impulsividade, agressão, porque o TDAH ele fica se contendo ali, não entende o que está acontecendo. É como se fosse uma maratona na tua cabeça de pensamentos todo ao mesmo tempo, e você não consegue parar e pensar só numa coisa. Tudo te distrai. Estou falando com você, se alguém começa, igual a música, alguma coisa assim, começa a me distrair também. Então o TDAH tem essa dificuldade de concentração. Então tudo é mais difícil. Para você ler um livro, você tem que às vezes reler o livro. Eu assisto alguns filmes que eu tenho que assistir umas 2, 3 vezes, e principalmente aqueles que é de trás para frente. Eu quero morrer, porque que eu tenho que assistir de novo para entender algumas coisas. Então, mas eu sabendo disso, eu já escolho as melhores.